amanhã tem Vasco e Atlético pelo Campeonato Brasileiro, jogo às 7 da noite. O Galo tá de olho no prêmio de consolação, vaga na Sul-Americana. Não vence há 11 jogos e ainda vai ficar sem Paulinho, que vai passar por uma cirurgia. Cidade do Galo, bora? Rafaela Potter vai explicar tudo pra gente. Pois é, o Paulinho desfalca o Atlético nessa reta final, né? São mais 2 jogos, contra o Vasco também, contra o Atlético Paranaense. Ele vai passar por cirurgia porque no início da temporada, em um treinamento aqui na Cidade do Galo, ele sofreu uma fissura óssea na canela direita. Normalmente, isso se resolveria com o tempo, mas com a carga pesada de jogos na temporada, acabou que o Paulinho jogou no sacrifício e vai precisar de cirurgia para resolver o problema. Ele, inclusive, nas redes sociais, disse que vai abrir mão das férias para se recuperar. A recuperação deve demorar aí de 4 a 6 meses. Agora, falando um pouquinho de jogadores que devem deixar o Galo em 2025, o Vargas puxa a lista. A gente tinha informação de que ele foi oferecido ao Cruzeiro e a nossa reportagem conseguiu apurar que realmente o staff do chileno ofereceu o atacante para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro informou que ele nunca esteve nos planos do clube para 2025. Então segue aí o Vargas buscando um novo clube, ele não fica no Galo em 2025. E olha, a Laura Rezende, nossa setorista do GE. Globo, ela conversou com o Rafael Menin, um dos empresários donos da SAF do Galo, e ele planeja um 2025 duríssimo com relação ao orçamento. Vamos ouvi-lo. Se a gente não tiver sucesso, aí é um ano um pouco mais duro, porque não tem Libertadores, então a gente passa a ter um orçamento um pouco mais difícil, né? Mas já está sendo planejado, a gente não tem mudanças grandes, o Galo sempre prefere essa continuidade e ajustes pontuais e a gente procura, né, sempre acertar mais e errar o mínimo possível. Um jogo, uma derrota, a perda de um título vai fazer muita diferença para os cofres do Atlético. Qual foi o preço da derrota do Galo nessa final da Libertadores para o Botafogo? Eu vou te mostrar os prêmios e as premiações que o Galo poderia ganhar se tivesse vencido a Libertadores. Participaria de 4 torneios: o Mundial desse ano no Catar, o Super Mundial nos Estados Unidos ano que vem, a Recopa Sul-Americana e a Libertadores 2025. 30 milhões para o Mundial do Catar de participação o Galo teria. 302 milhões para o Super Mundial da FIFA. A FIFA está valorizando essa competição que o Galo não vai participar. Na Recopa Sul-Americana, o Atlético poderia ganhar 5,4 milhões, pelo menos. Se fosse campeão, seria mais. E na Libertadores, se o Galo ganha, afinal, vai pelo menos para a fase de grupos e ganharia 15 milhões. A soma disso tudo é isso aqui, gente. O Galo deixa de faturar por ter perdido a final da Libertadores 352 milhões, pelo menos. Poderia ganhar mais de 400 milhões se avançasse naquelas 4 competições que eu disse. Então, um jogo difícil pro Galo e difícil pros cofres também no ano que vem. O Galo, inclusive, é o próximo ali na tabela, tá em 13º, mas não tem mais chances de ir pra Libertadores. O prêmio de consolação acabou que virou uma vaga para a Sul-Americana do ano que vem. É porque foi divulgado um estudo hoje, né, que apontou a SAF do Atlético como a mais valiosa do Brasil. O valor atribuído é de 3,3 bilhões de reais. Não é o clube mais valioso do país hoje. A gente tem 3 à frente do Atlético, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, respectivamente, mas são 3 clubes que estão no formato antigo, né? Que é o formato associação, ainda não são SAFs. O Atlético é a SAF mais valiosa, seguido pelo Botafogo, que hoje vale cerca de 1,8 bilhão. Quais são os critérios para isso? Porque se a gente está falando da associação, por exemplo, o Railan falou ali do Flamengo, Palmeiras, Corinthians e tal. A gente fala da associação. No caso do Atlético, sede de Lourdes, CT de Vespasiano, área patrimônio, de jogadores e tudo mais. E a SAF? O que está dentro do pacote da SAF. A gente vê que hoje o Atlético tem dentro do seu pacote da SAF a Cidade do Galo, a Arena MRV, os jogadores. Então tudo isso é a estrutura. Tudo isso conta. Tudo que está dentro desse pacote SAF, quando faz esse processo de transição, está avaliado nesse estudo. Esse estudo é de quem? Da Valui, né? Empresa? Valui. Ah, tá. É empresa séria, né? Sim, ela é referência, que era mais nessa questão de SAFs, transformação de futebol em empresas e tudo mais. Que pra quem não entendeu, quando eu falei, aprenderam bem com o Zezé Perrella. E quando o Cruzeiro tinha um resultado ruim, tá vindo o estádio aí, hein? Sempre estádio, a pedra fundamental. Sempre tinha um grupo português que tava aí negociando o estádio. Você lembra? É isso. Então,
Então, pelo menos é uma empresa assim. Eu pensei que era mais um balão de ensaio vindo dos donos do Atlético. Mas, de qualquer maneira, ainda me surpreende até mesmo pelo valor do elenco hoje do Botafogo. Tem dois jogadores de 20 milhões de euros. O que deve puxar muito é o estádio. É o estádio. Atlético, moderno. Mas... tudo bem que o Botafogo tem. Botafogo também. Mas aí é comodato, né? Não sei como é essa divisão. O estádio do Botafogo, no caso, Newton Santos, o Engenhão, como é conhecido por muitos aí, ele pertence ao governo do estado e é uma iniciativa privada que é cedida ao Botafogo. É um comodato. É um comodato. É um modelo muito semelhante do Mineirão com Minas Arena. E o Independência. Só que ao invés de ser cedido para uma empresa, é cedido para o clube e o clube faz a administração. A Arena MRV entra na SAF. Na SAF. No patrimônio da SAF. A SAF. O que é um erro, né? Que é um erro. Às vezes o estádio era da SAF antes de o clube ser da SAF, né? Vai saber, né? A gente zoou muito aquele negócio, né, do Chaves vendendo churros pra ele mesmo, né? A verdade é essa. Mas deveria ser da associação, né? A sede de Lutz, CT de Vespasiano, etc, né? A Arena MRV e tal, deveria ser da associação, né? Agora isso é muito bonito quando você também tem lá os 3 ou 4 jogadores de 10, 15 milhões de dólares no elenco e fazendo a diferença e jogando muito numa final, né? Isso também conta bastante. Por que não? Não, Rubens Menin? E você, qual que é a sua opinião? Do que importa de verdade desse Atlético que amanhã enfrenta o Vasco em São Januário, né? As equipes se reencontram depois daquela semifinal da Copa do Brasil num contexto bem diferente pro Atlético, né? O Atlético aí que perdeu, naquele momento vivia ali aquela euforia, né, por poder chegar à decisão da Copa do Brasil, da Libertadores, agora chega aí diante do Vasco pressionado por causa dos resultados ruins em novembro. O Atlético não teve uma vitória sequer nesse período e ainda perdeu as decisões aí tanto da Copa do Brasil e da Libertadores para Flamengo e Botafogo nessas decisões. Então é um jogo importante pro Atlético que aí quer confirmar a vaga na Sul-Americana. O Atlético tem a mesma pontuação do Vasco, 44 pontos, e quer eliminar de vez, ainda que remotas, né? A gente sabe, de acordo aí com os matemáticos, o Atlético ainda tem 0,11% de chance de jogar a Série B, algo muito difícil de acontecer, mas quer vencer amanhã, conseguir um resultado positivo para confirmar essa vaga na Sul-Americana e descartar de vez qualquer possibilidade, né? Um cenário muito diferente do que a gente estava acostumado com o Atlético aí nesses últimos meses, né? É verdade, Railan. Ô, Lélio, qual que é a sua cobrança pro jogo de amanhã, hein? O principal jogo da temporada já aconteceu, a decisão da Libertadores, um jogo que o Atlético, desde o início do ano, falava desta ambição, né, de disputar, de conquistar pelo menos o título. Agora mais 2 jogos ainda no Campeonato Brasileiro. Não tem uma chance de rebaixamento, assim, muito grande. Mas qual que é a sua cobrança amanhã para esse jogo do Galo contra o Vasco? Que ele vença. São 11 jogos sem vencer. Vê, eu peguei aqui, quando o Rafa Nobre estava falando sobre a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro. Você sabe qual é a classificação do Atlético no retorno? Ele é simplesmente o 15º colocado com 16 pontos, 3 vitórias, cara. O Atlético tem 10 vitórias no Campeonato Brasileiro. Eu não consigo enxergar isso como um fato natural. Sabe, é uma vergonha o Campeonato Brasileiro do Atlético. Então, que ele vença o Vasco amanhã e acabe com essa série negativa de 11 jogos sem vencer. E dos 11 jogos ele perdeu 2 finais, né, na Copa do Brasil e um jogo único de final pro Botafogo. E aí tem que vencer, sabe? Tem que vencer. E quem estiver se despedindo, que se despeça com hombridade do Clube Atlético Mineiro. É só isso. As duas equipes estão até empatadas na tabela de classificação, né? 44 pontos. É um confronto direto amanhã, hein, Seabra? Um confronto direto, né? O Vasco também quer a Sul-Americana, né? O Vasco tá ali, brigou contra o rebaixamento um tempo, tava focando também na Copa do Brasil e tal. Aí a tabela pra quem tá na live, mas
É um momento agora, engraçado, né? Passaram os jogos mais importantes e agora o jogo com o Vasco se tornou o mais importante da temporada, né? Porque se o Atlético perde pro Vasco, já começa a olhar pra baixo, a Copa Sul-Americana já começa a ir pro vinagre. E eu tô falando aqui há muito tempo, pra mim o Atlético chegou nas 2 finais, ok? Foi ótimo na Copa do Brasil, foi ótimo na Libertadores, até a final, claro, depois perdeu as 2, mas o Campeonato Brasileiro do Atlético é uma vergonha. Ué. Vergonhoso. Pelo elenco que o Atlético tem, pela estrutura, por Arena MRV, torcida, etc., é vergonhoso o que o Atlético fez com o Campeonato Brasileiro. O Galo simplesmente largou o campeonato, olha, tô nem aí. E o recado que o Milito passou pros jogadores durante uma boa parte do campeonato foi esse. Não precisa fazer nada não, tô escalando ninguém não, nós estamos de olho lá no River Plate, no São Paulo, no Vasco, no Fluminense, depois no Botafogo e tal, o resto aí, ó, que se exploda aí o Campeonato Brasileiro. Foi esse recado que o Atlético passou, portanto tá aí a campanha vergonhosa do Galo no Brasileiro. E aí depois vem com aquele lero-lero. Ó, rugamos. E o que o Milito tem de plantão nesse Galo, o plantel nesse Galo, melhor dizendo, pro jogo de amanhã? Digamos que a primeira e a grande baixa é o atacante Paulinho. Paulinho disse que vai passar por uma cirurgia, a gente já vem acompanhando há bom tempo aí, né? Que ele tem um problema crônico ali, precisa resolver isso. Ele ainda chegou a desfalcar o Atlético em alguns jogos, tentando preservar ele para as partidas mais decisivas. Então ele anunciou que vai passar por cirurgia e não joga mais neste ano. Então o Paulinho é uma baixa certa para esse jogo de amanhã contra o Vasco. Mas ele vai ter o retorno do Lianco, do Saravia e do Mariano também para essa partida. Eles que estavam suspensos do Atlético e podem ser opção para o jogo de amanhã. O Atlético pelo menos tem retorno de jogadores para pegar o Vasco, esse jogo amanhã, às 7 horas da noite, transmissão do Pedro Abílio aqui nos 91.7. Tá lembrando, Léo? Sim. Outras baixas são Cadu e Zaracho, que estão no departamento médico, aí a gente já acompanha alguns jogos que também vão estar fora desse jogo de amanhã. Paulinho anuncia que passa por cirurgia, né, o Railan, como você destacou aí, não joga mais nessa temporada, os 2 últimos jogos. Paulinho que oscilou esse ano, e hoje, por exemplo, você, nesse cenário, Lélio, do Atlético, que tem à disposição, entende como um baita desfalque para os 2 últimos jogos ou um desfalque aceitável? Não, a gente tá falando, o artilheiro da Libertadores foi o Júnior Santos, o vice-artilheiro foi ele. Não pode menosprezar um jogador da categoria do Paulinho, como vocês gostam de falar, um ativo do clube, né, Seabra? É assim, né? Esse é mesmo. Esse é mesmo. Então, o Atlético tem que preservar, vai operar que se recupere, e é uma recuperação longa, né? É de 4 a 6 meses, parece. Então, 4 a 6 meses. Vamos torcer para que tudo dê certo. Paulinho foi guerreiro aí, jogou no sacrifício o tempo inteiro. E muita gente, mas o Paulinho, se ele não tivesse jogando e se ele tivesse bom, o substituto era o Cadu, viu? Só pra lembrar. Só pra lembrar que, inclusive, depois daquele jogo ali na final da Copa do Brasil, o jogo da volta na Arena MRV, a gente perguntou pra ele sobre essa questão dessa lesão e ele falou assim, cara, não dá pra ficar de fora de uma decisão de Libertadores. Eu sei que tá me incomodando e é um desconforto ali durante a partida, mas não dá pra ficar. Então a gente sabe que ele atuou boa parte da temporada aí no sacrifício e agora decidiu cuidar e fazer a cirurgia, né? E das duas, uma, viu? Ou o Milito realmente estragou o futebol dele e o entrosamento com o Hulk, ou a lesão que dificultava, porque ele é um jogador que ele muda de direção rapidamente e buscava aquela tabela por dentro, a tabelinha do amor por dentro ali, ó. Pelo centralizada. Que o Atlético sempre fazia e buscava o gol. Então, sabe, isso aí pesou. Você vê, o Atlético não fazia mais isso. Tabelinha do amor, né? Tá viu, meu amor? Então é assim. Olha só, o Vasco, né, tá agora com um novo treinador, né, pelo menos aí nesse restante de temporada, o Felipe, o Maestro. E eu até estava acompanhando a entrevista coletiva dele depois do empate de 2-2 com o Atlético Goianiense. E ele foi perguntado sobre o pedido dele para os jogadores, o que ele está pensando para estas 2 últimas rodadas. E ele falou até que o Vasco ele precisa ter uma jogada mais pelos lados do campo, chegar mais à linha de fundo, porque o Verratti depende muito destas bolas, né? Então é algo talvez para a defesa do Atlético ficar mais preocupada aí no jogo de amanhã em São Januário. Ô Railan, dito sobre o jogo? Só uma última informação aí do Vasco, até uma informação um pouco curiosa, né? A gente sabe que o Vasco trocou de treinador recentemente, o Paiva caiu depois de 4 jogos seguidos sem vitória, o Felipe estreou no empate com o Atlético Goianiense
tem uma dúvida ali no Vasco sobre quem vai no jogo, mas uma dúvida bastante curiosa, né? O Souza, que foi contratado aí recentemente pelo Vasco, né? Ele anunciou nas redes sociais que tem um compromisso no horário do jogo. Que isso? A gente sabe que o Souza, ele é missionário numa igreja evangélica e ele marcou a presença em um culto amanhã às 19h30. O jogo é amanhã às 19 horas. Até então, a gente não sabe se ele vai pro jogo ou vai pro culto. Vamos aguardar. Gente, Pelo amor de Deus, aí é fundo. Como a gente estava comentando aqui agora há pouco aí sobre a questão da SAF do Atlético, né? A gente sabe também que o torcedor tá bastante insatisfeito com a administração do Atlético. Inclusive, um protesto foi convocado para sexta-feira em frente à sede de Lourdes. Esses torcedores cobram mais investimento e mais transparência do clube. E por falar em transparência, Rafael Menin utilizou as redes sociais. A gente sabe que ele faz parte ali da cúpula atleticana e em entrevista também ao portal GE, ele disse que com o Atlético fora da Libertadores do ano que vem, a expectativa é de que o clube tenha um orçamento limitado para o próximo ano, ou seja, um elenco mais enxuto em relação ao elenco deste ano. Isso já é uma o sonho situação, se realizou, né? Depois de 2021, né? O Atlético sempre vem falando sobre agora, fez aquele super elenco de 2021 com as conquistas que obteve, mas depois daquilo falou-se bastante sobre agora vamos ter que racionar um pouco mais, agora precisamos mais vender do que adquirir, não tem muita grana, o papo já não é novo, né? Talvez incomoda um pouco esse papo para mais uma temporada, né? Olha, esse camarada do Botafogo, ele chegou aí, o time vinha de uma segunda divisão, não conseguiu se classificar para Libertadores num primeiro momento, ano passado estava na Copa Sul-Americana, e aí o investimento foi feito, e continuou sendo feito esse ano. Isso aí não é desculpa, porque você tem bilheteria, você tem cota de televisão. Se você estiver na Sul-Americana, ela não paga os mesmos valores da Libertadores, mas é uma outra arrecadação. E a Copa do Brasil, isso aí é conversa pra boi dormir. Agora, me bloquear você não pode, né, Rafael Menin? Eu nem te sigo. Eu tô bloqueando aí geral. Eu nem te sigo. Isso aí pra mim é mais uma desculpa. Como foi a venda do shopping, como foi tudo que foi dito. Precisamos aí pagar as dívidas e tal. Essa dívida nunca acaba, nunca diminui, ela só aumenta, mas por quê? Ô Lélio, nessa colocação do Rafael Menin, ele fala um pouquinho, né, dá uma justificativa da parte da cúpula atleticana sobre essa dívida, disse que quando eles assumem um clube, a dívida naquele momento era superior à marca de 2 bilhões de reais, e com isso eles conseguiram diminuir, mas o clube ainda deve mais de 1 bilhão. Quando eles fizeram a SAF, né? Exato. Porque quando eles assumiram o Atlético, a dívida era quanto? 600, 700 milhões, não era? 600 e poucos. Eles aumentaram a dívida também. Eles têm culpa no cartório. Aí depois que vem o Chaves vendendo o churros. Exatamente. Se eles estavam tão preocupados assim com a dívida do Atlético, eles deveriam ter feito como o Ronaldo fez no Cruzeiro. A recuperação judicial, pô. Por que não foi feito no Atlético? Essa é uma pergunta que a torcida faz. Direto. Por que não? Vai ficar pagando juros pro resto da vida? E ainda nesse contexto da dívida, ele pontua que a intenção é diminuir essa dívida ao longo dos próximos anos, deve manter ali um orçamento, segundo ele, considerado alto e bom a nível de futebol brasileiro para investimento e montagem do elenco do próximo ano, ainda que não tenha a vaga na Libertadores, mas que o montante só será maior para o futebol quando o clube conseguir equalizar a situação financeira.